Bom dia, igreja. Que bom dia xoxo foi esse? Eu quero um bom dia, mas assim, daquele que lembra que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, certo? Pegou a visão? Tá bom? Então, é esse bom dia que eu quero. Vamos lá. Bom dia, igreja. Bom dia. Olha a diferença. Tá certo? Então, nessa alegria de estarmos na presença do Senhor, eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos começar louvando ao Senhor, bendizendo, porque Ele é grandioso. Nós vamos declarar a grandiosidade do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, os céus, a terra, os vastos oceanos, fico a pensar na Tua imensidão. Tudo Ele fez para o louvor da Sua glória, mas também para o nosso prazer, para o nosso bem-estar, para estarmos alegres na presença dEle. Vamos cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, os céus, a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então exalte o Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu medito em Teu amor tão grande, que ofereceu Teu Filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida Te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. A verdade é que a gente vive o nosso dia a dia tão atarefados, né? A gente vive tão atarefado, cada um de nós tem os seus problemas, tem os seus afazeres, as suas responsabilidades. Cada um de nós aqui sabe onde o calo aperta. Cada um de nós aqui sabe as responsabilidades que precisamos entregar. Cada um de nós aqui sabe a correria que tem no dia a dia. E o fato é que, por causa disso e de outras coisas mais, nós nos esquecemos de fazer o que a letra desse hino diz. Ele diz: quando eu medito no Seu amor tão grande que ofereceu Seu Filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho a minha vida também Te ofertar. E a pergunta é: em que momentos nesta semana que se passou nós paramos para ficarmos maravilhados por aquilo que Deus fez e continua fazendo a nós? Quantas vezes você parou essa semana para se maravilhar diante do Senhor? Com certeza você parou para pedir. Com certeza você parou diante de Deus para suplicar alguma coisa. Mas será que você parou diante dEle para se maravilhar com Ele? E lembrar do quanto Ele tem sido fiel a você? De quantas coisas Ele já fez para você somente nessa semana? E do que Ele tem feito cada vez mais. Por isso eu quero pedir para você nesse instante reclinar a sua cabeça, elevar o seu pensamento a Deus. E você vai se maravilhar diante de Deus, dizendo para Ele, reconhecendo diante dEle um
pouco daquilo que Ele fez para você durante essa semana. Reconheça as bênçãos de Deus sobre você agora e agradeça. Seja agradecido, reconheça a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Diga a Ele: Senhor, Tu és grandioso. Senhor, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado porque o Senhor me abençoou nisso, o Senhor me abençoou nisso, o Senhor me abençoou nisso. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, porque só estarmos aqui já é a manifestação da Tua graça, do dom da vida, manifestação da Tua bondade, manifestação do que o Senhor tem feito a nós. Muito obrigado pela semana que se passou, porque passamos pelas dificuldades, mas estamos aqui. Passamos pelas provas, mas estamos aqui. Passamos, Senhor Deus, por tantas lutas, mas o Senhor tem sido fiel a cada dia, conduzindo os nossos passos, dirigindo as nossas vidas, porque a Tua graça, Senhor Deus, é melhor do que a vida. A Tua graça, Senhor Deus, nos fortalece, a Tua graça nos sustenta. Sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Queremos, Senhor Deus, Te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito a nós, desde as mais pequenas até aquelas que, por causa da nossa falta de fé, realmente nos surpreendem. Muito obrigado, Senhor Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Muito bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Lá em João capítulo 16, verso 33, está registrado: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus preparando seus discípulos para a sua despedida, um grupo de homens e algumas mulheres que o acompanhavam, acostumados a vencer, acostumados a vê-lo curando enfermos, acostumados a vê-lo trazendo revelações da parte de Deus, multidões o seguindo, estavam muito próximos a viver uma das maiores batalhas e talvez ali uma das maiores derrotas que eles poderiam vivenciar. Seu mestre seria traído, seria julgado, seria morto. Aquele grupo que estava tão acostumado a vencer, vivenciaria uma derrota. Porque faz parte da vida, momentaneamente, termos derrotas. Faz parte da vida, infelizmente, passarmos por aflições. Mas Jesus já estava anunciando o fim dessa rota, que aquela derrota não seria definitiva. Jesus já estava anunciando para eles que aquela história triste que eles estavam prestes a vivenciar não finalizaria o plano redentor do Senhor, porque Ele haveria de ressuscitar, estaria com eles novamente e enviaria seu Espírito, como estava nesse capítulo prometendo. É assim que acontece com a gente passa por derrotas momentâneas, mas sabemos que nenhuma derrota nesse mundo, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma derrota nesse mundo é cabal. Todas elas são momentâneas, porque sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É nessa confiança que eu queria deixar o seu pedido de oração nas mãos do Senhor. Você que tem passado por alguma aflição, você que tem passado por algum momento difícil, seja na área da saúde, seja nas finanças, seja nos seus relacionamentos, que parece momentaneamente derrotado. Eu queria te lembrar isso. Que o Senhor é o nosso provedor, que Ele é o médico dos médicos, que Ele é o amor, o elo perfeito das nossas famílias e pode nos dar vitória e pode realmente acalentar nosso coração nessa manhã. Queria orar por você, não sei se você traz consigo algum pedido específico, mas se você deseja colocá-lo diante do Senhor, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento no seu lugar. A gente vai orar juntos como família do Senhor. Você que está da sua casa conosco nessa manhã, também coloque aí o seu pedido de oração, coloque seu nome, se você deseja que nós oremos por você, pela sua casa. Nós vamos lembrar de orar pela irmã Edna Guimarães, pelo irmão Abiel, que se recuperam depois de um período de tratamento de saúde. Queria lembrar os irmãos de continuarem orando pela Jéssica, nossa jovem também, que continua em tratamento contra uma doença muito difícil. Quero levar também o nome da mãe da Aline, eu esqueci o nome dela, mas a Aline é a esposa do Eliel, são dois jovens nossos. A Aline também, a mãe dela está passando por um tratamento de saúde. Lembre-se de orar por eles também. Vamos orar uns pelos outros. Se você conhece também algum pedido de oração, coloque agora no altar do Senhor como igreja. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu amor infinito, muito obrigado pelo Teu poder, que é perfeitamente vivenciado nessa consciência e essa convicção que nós temos de que Tu nos amas, Senhor. Muito obrigado porque, apesar dos nossos erros e pecados, o Senhor continua derramando o Teu amor sobre nós, a Tua graça, que nos alimentam, que nos alicerçam, que nos dão realmente fôlego nessa vida. Deus, que seja assim na vida de cada irmão e irmã aqui nessa manhã, que haja uma renovação da esperança, que haja uma renovação da vida, mesmo em meio às dificuldades que vivenciamos, Senhor. Fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados, dá realmente uma coragem, Pai, que enfrentem essa semana, mesmo aguardando o resultado de algum exame, mesmo tendo uma consulta com uma expectativa difícil, mesmo ainda buscando uma porta de emprego ou uma solução para o seu lar, que haja esperança, que haja coragem, Deus, que haja desejo de vida, porque assim isso vem da Tua parte. Renova, Senhor, nossas casas, renova as nossas famílias, renova, Deus, a nossa igreja e fortalece-nos, Senhor, para que realmente possamos viver na fidelidade ao Teu Evangelho. Que haja, Senhor, uma plena consciência e certeza de que Tu estás conosco todos os dias e continua cuidando de nós.
com esses irmãos e irmãs que compartilhamos aqui, pedidos especiais e tantos outros, Senhor, que são conhecidos. Que o Senhor manifeste a Tua graça, o Teu poder de forma abundante na vida desses. Essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço a quem está perto de você. Olha, você que está cultuando conosco de forma virtual, que bom é estarmos aqui e que bom que estarmos aí na sua casa, mas é bom estarmos juntos, porque igreja é essa reunião das pessoas. Que bom que você se reúne conosco e se reúne na presença de Deus e vê essa manifestação graciosa dele, que seja assim na sua casa, onde você estiver assistindo agora, participando desse culto, que haja uma manifestação da graça de Jesus na sua vida, para que o seu coração seja transformado e seja alimentado pela palavra dele nessa manhã. Deus te abençoe de uma forma especial. Muito bem, os irmãos podem sentar. Queria chamar a Jussara aqui. Jussara tem um recado para nos dar. Gente, semana que vem, sábado, anote na sua agenda. Muito importante, vai ser o nosso workshop de voz. Vozes se encontrando ou encontro de vozes. Vai ser com a professora, mestra em canto, professora Carla Calistrato. É para todas as idades, para todo mundo, não é só para quem canta em coral, também é. Especialmente os solistas e quem gostaria de cantar em algum grupo, queria preparar a sua voz. Ela é uma pessoa excelente, excepcional. Ela é mestre em canto, ela estudou tanto o canto clássico como o popular e ela vem especialmente na Igreja Batista Barão de Taquara para abençoar a nossa família através do teste de voz, e ela vai treinar e ela vai trazer coisas maravilhosas de técnica. Então, é 0800, é de graça. Você venha, vai começar sábado às 15 horas e a gente vai terminar com um grande lanche. Então, não fica fora não, porque além de tudo, vai ser bom e gostoso. Obrigada. Olha, queria lembrar que hoje nós temos cantina dirigida pelo Ministério de Mulheres. Tem almoço aqui, então você, marido que estava escalado para a cozinha hoje, fica tranquilo. É só você comprar aqui embaixo, jogar na panela, falar que você fez. É só passar após a EBD, você passa lá na nossa cantina, que certamente você será abençoado e nos abençoará também a continuar aqui cumprindo com os projetos das nossas coordenadorias. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Tenho tido a oportunidade de participar de 2 grupos de pesquisa vinculados lá ainda à Faculdade Batista do Paraná. E no ano passado, eu participei de 2 coletâneas, uma um pouco mais técnica e acabei não trazendo aqui, mas essa coletânea aqui, Igreja e Dignidade Humana, é uma série de estudos bíblicos, teológicos, desse grupo de pesquisa do qual faço parte, falando sobre a igreja e a dignidade humana. A gente fala sobre diversos assuntos que são muito pertinentes ao nosso tempo. Eu escrevo 2 capítulos aqui, um sobre cuidado com a saúde, então teologia e saúde integral, e outro sobre Bíblia e dignidade da pessoa homoafetiva. Então, produto do mestrado que fiz, né? No final do culto, no final do EBD, a Dani vai estar lá embaixo, se você quiser adquirir. Aqui existem alguns estudos bíblicos para que você possa, de alguma forma, se aprofundar aqui nos textos bíblicos que permeiam esses assuntos. Aqui tem autores que falam sobre racismo, que falam sobre ecoteologia, cuidado com o meio ambiente, e diversos outros assuntos que são muito pertinentes para o nosso tempo, que estão aí nas margens dos nossos debates e que, por vezes, não estudamos na Bíblia. Temos uma opinião política, temos uma opinião social, mas não passamos pela Bíblia para fazer análise desses temas, e a ideia é que haja uma contribuição para o seu crescimento, para a sua análise. Então, ao final do culto, você vai poder adquirir aqui. Temos pouquíssimos exemplares, mas você que se sentir desejoso poderá fazê-lo ao final do culto. Nós vamos ficar em pé de novo e vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o nome dEle, enquanto poderemos também entregar nossos dízimos e ofertas, né? Nós estamos no último domingo de janeiro. Olha, não comece esse ano sem fazer parte dessa contribuição tão generosa, que é a contribuição do povo de Deus. Ela é feita de forma voluntária, ela é feita de forma fiel, mas é uma oportunidade para o nosso coração realmente sentir essa participação que temos em tudo que a igreja faz.
tudo que fazemos, fazemos juntos. Seja com a nossa vida, com os nossos recursos, com os nossos dons e talentos, mas fazemos também quando contribuímos, quando chegamos juntos e sabemos que tudo que acontece aqui tem também sido parte da minha contribuição. Então, nossos diáconos estarão aqui à frente, os dados bancários da igreja estarão ali no telão. Você que está de casa também, aparecerá aí na sua tela os dados da igreja. Olha, falta ainda um pedaço do nosso orçamento para ser alcançado. E lembrando, sempre que o nosso orçamento não é alcançado, as nossas coordenadorias não conseguem cumprir com seus planejamentos, né? Algumas coisas ficam aquém. Então, é parte minha, é parte sua, fazer com que tudo aquilo que nós temos planejado, aquilo que Deus tem compartilhado ao nosso coração, seja efetivado. E para isso a sua contribuição é extremamente importante. Vamos cultuar ao Senhor. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mais submisso, tudo sim Te entregarei. Vamos cantar. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez o refrão. Tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós deixaremos também no altar do Senhor a vida dos nossos aniversariantes. Então, se você faz aniversário nessa semana, vem aqui à frente, a gente vai orar pela sua vida. Se você tem algum motivo de gratidão também, vem aqui, nós vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar o nome dEle pela sua vida, pela renovação da vida. Vem aqui em cima, vem. Muito bem. Pastor Hudson completando 35. Ana Paula completando 29. Muito bem. Muito bem. Hoje vieram os dois, né? Esses aqui ficam alternando. Muito bem. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar juntos aqui. Senhor, muito obrigado por nessa manhã contemplarmos a Tua graça que renova as nossas vidas, que nos dá realmente saúde, nos dá todas as condições para que desfrutemos dos nossos dias, construamos boas histórias com aqueles que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, renova sobre esses que completam mais um ano de vida nessa semana, mais um ano de casamento, ou tem algum motivo de gratidão na Tua presença, renova sim, Senhor, sobre eles a Tua graça, as Tuas bênçãos, Senhor, dá a eles a condição de viverem seus planos e sonhos e que vejam sim, Senhor, reconheçam sempre a Tua boa mão estendida a eles. Assim nós te oramos, te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar parabéns.
Muito bem, os irmãos podem sentar. Pastor Novaes. Olha, a gente quer dar boas-vindas a todos aqueles que estão acompanhando o nosso culto pela internet. Se você está passando aqui a primeira vez, vá ao chat, se apresente, coloque seu pedido de oração, a gente quer orar por você também. E queremos dar as boas-vindas aos visitantes nossos presenciais aqui, você que não é da nossa igreja e está nos dando a alegria de recebermos você hoje. Por favor, fique em pé no lugar em que você está, para que a gente possa reconhecer você, cumprimentá-lo. Isso, o pessoal do acolhimento tem uma lembrança da nossa igreja para você e fica aqui o convite para que você volte outras vezes. É muito bom ter vocês aqui, viu? Deus abençoe vocês. Tá bem, eu vou convidar Douglas, meu parceiro de mensagem hoje pela manhã. A gente tem na nossa programação ao longo do ano, como fizemos no ano passado, deixar alguns cultos nossos reservados para resgatarmos a memória dos nossos hinos antigos, daqueles hinos que marcaram a nossa vida. E eu, junto com o Douglas, a gente já fez isso, vamos voltar a fazer isso hoje, que é entrecortarmos as nossas reflexões a partir da mensagem desses hinos, que muitos aqui conhecem tão bem, os mais novos não conhecem tanto, mas nessa valorização que a gente faz da nossa história e daquilo que marcou a nossa vida, a gente quer recorrer às mensagens desses hinos, justamente para trazer a nós essas reflexões bíblicas que são tão importantes. Então, o primeiro objetivo disso é esse, é preservar, conservar a nossa história, a nossa inódia, aquilo que marcou no passado, que continua marcando hoje, que de alguma forma precisa também ser preservado. O segundo objetivo é que vocês sabem, nós estamos no ano do discipulado da nossa igreja. A ideia de que precisamos valorizar cada vez mais a nossa condição de discípulos de Jesus. E uma das coisas fundamentais que marca a nossa vida como discípulos de Jesus é a nossa experiência com a graça de Deus. O que a graça de Deus opera na nossa vida. Isso é fundamental. O que vai marcar definitivamente a vida, a mente, o coração, as disposições, os desejos, os passos, a caminhada de um discípulo de Jesus é justamente a sua experiência com a graça. A nossa experiência com a graça de Deus define tudo. A nossa experiência com a graça de Deus define a nossa visão do mundo, a nossa visão das pessoas, a nossa visão de Deus, a nossa visão de nós mesmos, a nossa visão da nossa vida. Define um discípulo de Jesus que não experimente o vigor da graça de Deus, não consegue enxergar como Deus enxerga. A única maneira de enxergarmos como Deus enxerga, de enxergarmos como Cristo enxerga, é a nossa experiência com a graça de Deus. É experimentarmos a graça de Deus agindo na nossa vida. A partir do fato de que só conseguimos ser graciosos com os outros se a gente experimenta a graça de Deus. Senão a gente é um coração de pedra. Só conseguimos ser uma bênção para os outros se experimentamos a graça de Deus. Senão a gente continua sendo egoísta. Só conseguimos ser uma bênção para o reino e para o serviço do reino através da nossa experiência com a graça. Senão, a gente continua fechado para tudo o que Deus tem para a gente. Então, essa experiência com a graça é fundamental. Essa é a nossa linha de reflexão nessa mensagem pela manhã. E estou aqui com o Douglas, ele é a minha voz que canta e eu sou a voz dele que prega, e a gente vai fazer esse intercâmbio aqui. Bem-vindo, Douglas. Vamos começar com o hino 374 do cantor cristão, Salvo.
Ele tem origem no hino norte-americano Safe in the Arms of Jesus, composto em 1868. A letra é de Fanny Crosby, nascida em 1820, faleceu em 1915, uma das mais destacadas autoras de hinos da história do cristianismo. E a melodia é de William Howard Duane, que também nasceu em 1832, faleceu em 1915. Músico, compositor e editor amplamente respeitado no século XIX. A composição do hino está ligada a um episódio conhecido da inódia cristã. Duane visitou Fanny Crosby, faltando 40 minutos para ele pegar um trem que o levaria a um congresso de igrejas batistas. Ele levava consigo uma melodia recém-composta e pediu que ela escrevesse um texto que se juntasse com a música, pois precisava levar esse novo hino para esse evento. Inspirada, Crosby escreveu a letra completa em poucos minutos. O texto utiliza a imagem bíblica dos braços de Jesus para expressar segurança, consolo e descanso espiritual. Cega desde a infância, Fanny Crosby produziu milhares de hinos marcados por profunda confiança em Cristo e forte sensibilidade pastoral. Duane, seu colaborador frequente, destacou-se por criar melodias claras e acessíveis ao canto congregacional, contribuindo decisivamente para a difusão desses hinos nas igrejas. O hino foi publicado em 1870 na coletânea Songs of Devotion for Christian Associations, organizado também por Duane. O hino foi publicado em 1870 na coletânea Songs of Devotion for Christian Associations, organizado por Duane, traduzido para o português e incluído no Cantor Cristão. O hino salvo permanece como um cântico de esperança, reafirmando a certeza da salvação e a segurança eterna do crente em Cristo. Então, quero te convidar a cantarmos juntos o hino Salvo. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, maravilhosa graça enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo é minha vida, fonte de doce amor. Ele me tira a mágoa, todo pesar e a dor. E se sofrer a prova, muito fácil me será. Quando sofrer o pranto, logo Ele enxugará. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. E que agora que cantamos esse hino, eu quero fazer uma pequena reflexão sobre ele, pensando nessa segurança que temos em Jesus. É engraçado, né, como é que a mente da gente funciona, porque eu pensando, refletindo sobre tantas coisas acerca da graça, acerca da salvação, me veio à mente uma composição popular, uma poesia muito conhecida, né, do paraibano Chico César. Não sei se você conhece, né, que diz assim: Deus me proteja de mim.
Olha os forrozeiros aí, pastor da igreja. Essa galera do forró da igreja, galera que conhece. Pessoal que sabe o que é bom. Né? Né? Deus me proteja de mim e da maldade da gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Eu adoro essa música. É uma música, uma poesia assim, muito interessante, né? E ela nos faz lembrar justamente dessa realidade de que ninguém é totalmente mal, mas que também ninguém é 100% bom. Devido à nossa vida cristã, nossa rotina eclesiástica e nossa proximidade com a Bíblia e oração, podemos nos esquecer dessa verdade muitas vezes. Pela graça, e tão somente pela graça de Jesus, nós somos salvos. É importante a gente sempre frisar isso, para que a gente não se engane de que qualquer ato de bondade humana possa ser suficiente para sermos salvos. A sociedade, ela dosa a punição dos erros de acordo com o que ela mesma estabeleceu como mais grave ou mais brando. Porém, diante de Deus não há dosimetria. Todos somos pecadores e estamos privados, destituídos, impedidos de desfrutar ou possuir a glória de Deus. Isso significa que somos pecadores. Sim, continuamos pecadores. Ter a graça sobre nós nos faz pecadores perdoados, redimidos por Deus. Porém, apesar de, pela graça, termos agora em nós também a natureza divina, vivemos de fé em fé, como diz Paulo. O que isso significa? Que começamos com Jesus pela fé, mas a vida precisa continuar pela fé até o final. Somos peregrinos nessa terra e a única segurança que temos é que, uma vez salvos por Jesus Cristo, temos perfeita paz. E ter comunhão com Ele, toda aflição desfaz. É essa certeza que nos move. Se andarmos firmes em Cristo, crescemos nessa fé e crescemos na nossa natureza divina, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. Porém, se não perseveramos, corremos o risco de nos tornarmos como na poesia da compositora carioca Paula Toller. A sua música Nada Sei, Apneia, ela diz assim: sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante, vou errando enquanto o tempo me deixar, errando enquanto o tempo me deixar. Errar aqui não é simplesmente cometer erro, cometer um equívoco, cometer um engano, mas é seguir sem rumo, sem destino, estar perdido. Jesus nos chama para deixarmos de errar. O seu chamado é muito maior do que simplesmente deixarmos de cometer enganos. O seu chamado é para deixarmos de sermos errantes, perdidos em nossas próprias certezas instáveis, inconstantes. Tiago afirma que quem duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Jesus nos chama para sermos os guias daqueles que ainda duvidam, deixarmos de sermos errantes, para guiarmos firmemente a Jesus aqueles que ainda erram pelas veredas da vida. Somos salvos não para tomarmos posse dessa certeza e vivermos como seres superiores e acharmos que findou a nossa responsabilidade. Somos salvos para vivermos essa certeza diante do mundo, sermos luz e guiarmos os que ainda são errantes nessa terra e que precisam ser guiados a Jesus. Não por força, não por violência, não por autoritarismo e muito menos por religiosidade, mas com o mesmo amor que somos ainda resgatados de nós mesmos todos os dias pela graça de Jesus. Como disse Chico César,
Nós precisamos demonstrar essa graça e esse amor às pessoas. Que Deus me proteja de mim, que Deus te proteja de você, para que assim sejamos luz aos que estão em trevas. O próximo hino é o hino 390 do cantor cristão, chamado Nada Falta. É a versão em português do tradicional hino cristão inglês conhecido como Jesus Paid It All to Christ I Owe. Trata-se de um cântico clássico que proclama a obra completa de Cristo na salvação do pecador. Que tudo foi pago por Jesus na cruz e que nenhum aspecto da salvação está faltando para o crente que confia nele. A letra original foi escrita em 1865 por Elvina Mabel Hall, também chamada de Elvina Mabel Hall, membro da Monument Street Methodist Episcopal Church, em Baltimore, nos Estados Unidos. Inspirada durante um culto, enquanto ouvia uma longa oração, Hall pegou um trecho em branco do seu inário e escreveu um poema que expressava a ideia da completa redenção em Cristo, enfatizando a confiança total no Salvador em vez das próprias forças humanas. A melodia que se tornou mais conhecida com esse texto foi composta por John Thomas Grape, nascido em 1835, falecido também em 1915, organista, maestro de corais e líder musical da mesma igreja. Grape havia criado um tema musical chamado All to Christ I Owe. E o pastor da igreja percebeu que a letra de Hall se ajustava à melodia de Grape. O hino foi então divulgado localmente e logo foi publicado em coleções evangelísticas, ganhando ampla aceitação em diversas tradições cristãs. O título em português, Nada Falta, captura a essência da mensagem. Quem está em Cristo recebeu tudo o que precisa para a salvação. Graça, perdão, paz e segurança eterna. A tradução adaptou a expressão temática ao contexto congregacional em português, preservando o centro teológico do cântico, que é a suficiência do sacrifício de Cristo e a confiança absoluta que o crente tem nele. Então, vamos cantar o hino 390 do cantor cristão, Nada Falta. De Jesus a doce voz, ouvi eu pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado, sim, expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo a meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado, sim, expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Se no primeiro hino nós somos apresentados ao que a graça de Deus faz em termos da base do nosso ser, daquilo que deixamos de ser para ser, do velho ser assumindo o novo ser pela graça. Esse segundo hino nos lembra algo que Paulo, de modo tão explícito, fala na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 14, depois de apresentar vários aspectos de Cristo,
Capítulo 1 de Colossenses talvez seja uma das exposições mais poéticas e mais belas do epistolário paulino sobre a pessoa de Cristo e o que ele faz. Já no finalzinho das suas considerações, no verso 14 do capítulo 1 em Colossenses, Paulo diz: nele temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. A graça não só trabalha com o nosso ser, produzindo um novo ser, mas ela também resolve a questão da nossa culpa ou das nossas culpas. Ela resolve a questão da nossa condição de pecadores. Condição marcante na nossa vida, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: o que quero fazer não faço, o que não quero acabo fazendo. Porque não é só uma questão de pecar ali ou pecar aqui, é uma questão de condição, nós somos isso. E como Jesus vai descrever muito bem no Sermão do Monte, não é só uma questão de não matar ninguém, é uma questão de, com a palavra, por exemplo, matar alguém com uma ofensa. Não é só uma questão de não jurar em nome de Deus, é uma questão de usar o nome de Deus para defender coisas que Deus jamais defenderia. Então essa é a nossa condição, nós turvamos tudo. O profeta Isaías tem no seu capítulo 64 uma exclamação muito interessante quando ele diz: como é que é isso? Como se o barro pudesse dizer ao Criador: faça isso e faça aquilo. E aí ele diz: nós somos o barro, ele é o Criador, e queremos inverter esses lugares. Pois é o que nós, na nossa condição de pecadores, queremos fazer. O mesmo Isaías nos lembra que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Esse nosso problema insolúvel foi resolvido na graça. Na graça. Não é uma questão de obedecer à lei mais, porque ninguém consegue. Se você pegar os 10 mandamentos, e você for dizendo: isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço, quando você chega no 10º mandamento que diz: nem desejarás fazê-lo. Esse último mandamento, não cobiçarás, não desejarás fazê-lo, mata todo o resto que você justificou, porque não é só uma questão de não fazer, é uma questão de não querer, de não fazer parte da gente. Nós não somos assim. Então não tem nessa vida quem obedeça a mandamentos, não existe. Ou Deus resolvia a questão com a sua graça, ou estávamos definitivamente perdidos se ele dissesse: bom, agora é só quem obedece os mandamentos que será salvo. Quem quer sobrar disso? Quem quer sobrar disso? O Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, eu leio Drummond desde 15 anos de idade, é o meu terapeuta. A poesia de Drummond é minha terapia. E ele tem um poema chamado A Mão Suja, em que ele diz: olho para minha mão e ela está suja. Tento escondê-la no bolso, mas escondê-la no bolso não faz com que a sujeira desapareça. E aí ele vai descrevendo de que maneira ele lava a mão, ele ensaboa a mão, ele tenta purificar a mão e a mão continua suja. Chega um momento mais dramático do poema em que ele diz: e mesmo se eu decepá-la, eis que nascerá uma outra mão igualmente suja. É essa a nossa condição. Só que o que Paulo fala em Colossenses, nele temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados, ele está dizendo isso. Deus, pela sua graça, resolveu o problema da mão suja. Ele a lavou definitivamente. E nós estaremos com o Senhor, não porque façamos algo bom, não porque cumprimos mandamentos, não pela pessoa que somos. Estaremos diante do Senhor
porque a graça de Jesus nos cobre e, cobertos pela graça, é que estamos diante dele. Essa é a obra que a graça do Senhor faz na vida do discípulo e que cantamos neste hino que acabou de ser cantado. O hino Como é Triste Andar em Trevas, HCC 451, Cantor Cristão 279, é um comovente testemunho de conversão e transformação espiritual. Seu autor, Joaquim dos Santos Figueiredo, descreve em seus versos a própria experiência antes de conhecer a doce luz de Jesus. Ele diz: como é triste andar em trevas sem o brilho dessa luz. Bela é a vida iluminada, dirigida por Jesus. Pouco se sabe hoje sobre Joaquim Figueiredo, além do fato de ter escrito esse texto em 1912. Para o Inário para o Culto Cristão, a subcomissão de textos promoveu pequenas adaptações na letra. A melodia utilizada no Cantor Cristão é de George Coles Stebbins, composta em 1901 e publicada por Bigelow e Mann, sendo incluída por Ira Sankey em Sacred Songs and Solos em 1903. Provavelmente chegou ao Brasil por meio dessa coletânea. No repertório brasileiro, recebeu o nome de Doce Luz, que é o título que está no Cantor Cristão. A divulgação desse hino no Brasil está ligada a um episódio acontecido com a autora Edith Mulholland, que é a compiladora da história desses hinos no HCC. Recém-chegada ao país com o seu marido em maio de 1952, em Teresina, no Piauí, ela ainda aprendia a língua portuguesa e buscava meios de compartilhar o evangelho com as pessoas. Sem conseguir se expressar bem, o casal passou a abrir as portas do seu local de trabalho nos fins de tarde e tocavam discos com mensagens e hinos evangelísticos, tanto em inglês como em português. Aquilo atraía a atenção dos vizinhos, das pessoas que passavam, e à medida que eles se aproximavam, mesmo ainda sem falar o português direito, eles explicavam o que aquelas pessoas estavam ouvindo naqueles discos e evangelizavam. Entre esses hinos que eram tocados, destacou-se Como é Triste Andar em Trevas, na voz do missionário John Canfield. Ao encontrá-lo no Cantor Cristão e memorizar a sua letra, Edith passou a utilizá-lo como instrumento para falar de Cristo e do novo nascimento. Então, vamos cantar 451 do HCC, Como é Triste Andar em Trevas. Eu nas trevas vagueava sem a luz da salvação. Eu vivia sempre triste e sem fé no coração. Como é triste andar em trevas sem o brilho dessa luz. Bela é a vida iluminada, dirigida por Jesus. Mas um dia Deus mostrou-me sua graça e a doce luz. Vi então caminho claro ao ouvir o meu Jesus. Como é triste andar em trevas sem o brilho dessa luz. Bela é a vida iluminada, dirigida por Jesus. Foi um novo nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade, seu amor. Como é triste andar em trevas sem o brilho dessa luz. Bela é a vida iluminada,
por Jesus. Devemos tudo a Jesus e a gente nunca pode se esquecer dessa verdade. Ele mesmo disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Literalmente, não podem fazer nem sequer uma coisa sem mim. Não é apenas um nada genérico que Jesus está dizendo aqui. É uma nulidade total em relação ao propósito que está sendo discutido. Vamos separar o que Jesus está dizendo do que ele não está dizendo. Ele não diz que o ser humano perde a capacidade biológica ou mecânica. Você pode caminhar, você pode construir cidades, você pode compor, você pode escrever, você pode realizar atos de caridade humana. Mas o que ele está dizendo se refere ao fruto espiritual. No reino de Deus, nada significa que qualquer ação realizada fora da conexão com a videira é vazia de valor eterno. Essas ações podem ter valor na terra, mas não têm peso de glória. Não estão aprofundadas na raiz da videira. São mortas em si mesmas. Como o ramo que cai, ele ainda tem aparência de madeira por um tempo, mas a vida, a seiva que corre por aquele galho, já não circula mais nele, vai secar. Essas ações são incapazes de gerar salvação ou santidade. O homem pode fazer religiosidade. Até uma vida melhor na terra o homem pode promover, mas não pode produzir vida eterna. Voltando à figura do errante, que mencionei anteriormente, o errante que está sempre na estrada, está fazendo muito movimento, mas, biblicamente, ele está fazendo nada, pois está vagando pela vida, segundo o seu próprio caminho. O errante produz movimento, mas não produz fruto para a salvação. O errante tem esforço, mas não tem eficácia eterna. A amplitude do nada, em João 15:5, é a nulidade de propósito. Sem a seiva da videira, que é a graça, o homem é um sistema fechado que apenas recicla sua própria inconstância. Ele está perdido em suas próprias certezas instáveis e temporais. Comparando as palavras de Jesus, Paulo diz que se ele não tiver amor, ele nada seria. Não que ele vai deixar de existir, mas ele quis dizer que a sua existência seria irrelevante para o plano divino. O nada de Jesus é absoluto no que diz respeito à eficácia espiritual. É o reconhecimento de que o homem não consegue saltar sobre a sua própria sombra. Qualquer movimento que o homem faça para saltar a sua própria sombra vai gerar outra sombra que ele não vai conseguir saltar. Não tem como gerar vida a partir da morte. Sem Jesus, o resultado final de todo o esforço humano, por mais brilhante que esse esforço pareça, por mais amoroso que seja, por mais bem intencionado que seja, por maior que seja o bem-estar que produza, é zero no inventário do céu. O bem humano sem Cristo pode ser útil para a sociedade, mas é estéril para a eternidade, porque carece da santificação que só a videira, Jesus, proporciona aos ramos. Como disse Paulo em Efésios 2, capítulo 10, logo depois dele dizer que a salvação é somente pela graça, é dom de Deus, ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras com graça é resultado da ação de Deus naquele que se rendeu a ela. Mas boas obras sem a graça são frutos sem raiz.
Podem ser belas e úteis para quem as recebe, mas são como flores cortadas em um vaso. Têm aparência de vida, mas não têm fonte de renovação eterna. Elas morrem com o tempo e com o mundo. Boas obras sem a graça são glória humana em vez de glória divina. Sem a graça, o centro de gravidade da obra é o eu, o homem. Mesmo que o ato seja altruísta, a satisfação moral ou o mérito pertencem ao homem. Na economia do reino, uma obra só é boa no sentido pleno quando ele aponta para o Criador e não para a criatura. Soli Deo Glória. Boas obras sem graça são ética sem santidade. A ética humana consegue organizar a sociedade e aliviar o sofrimento, o que é excelente para o mundo. Mas a santidade é uma categoria diferente. A santidade exige a presença de Deus. Boas obras sem graça, sem a graça, são atos de uma moralidade refinada, mas não são atos de adoração. Então, com a graça, a obra é um sacrifício vivo. O homem é o pincel, mas Deus é o pintor. O valor da tela está no artista. Obras sem a graça são um monumento ao homem. Por mais alto que seja, ele nunca alcança o céu, pois o homem não consegue saltar sobre a própria sombra. Por isso cantamos, eu nas trevas vagueava sem a luz da salvação, vivia sempre triste e sem fé no coração. Como é triste andar em trevas, sem o brilho dessa luz. Bela é a vida iluminada e dirigida por Jesus. Vamos continuar seguindo a nossa reflexão a partir dos hinos, agora com o hino Agora Estou Contente. HCC 319, cantor cristão 395. Apresenta uma profunda reflexão sobre a alegria cristã fundamentada exclusivamente na pessoa de Cristo. Inspirado nas palavras do apóstolo Paulo na Epístola aos Filipenses, o texto afirma que, possuindo Cristo, seu amor, sua comunhão e a certeza da vida eterna, sempre pela graça, todas as demais coisas perdem importância, sejam riquezas, prazeres ou honras. O estribilho expressa essa convicção com simplicidade e a força espiritual, tornando-se confissão de fé de inúmeros crentes. A letra foi escrita por J.J. Maxfield, autor sobre o qual se conhece pouco além do nome e do título de doutor. Seu poema, originalmente intitulado Then Shall My Heart Keep Singing, foi publicado em 1888 em coleções organizados por Ira Sankey, especialmente nos inários New Hymns and Solos e Sacred Songs and Solos. O texto reflete a influência direta do pensamento paulino, especialmente o aprendizado do contentamento em todas as circunstâncias. A versão em português foi traduzida por Stuart McNair, missionário inglês, que desenvolveu extenso ministério no Brasil entre 1896 e 1959. Além de tradutor, McNair foi editor, fundador da Casa Editora Evangélica e colaborador decisivo na formação do repertório hinódico brasileiro, contribuindo com mais de uma centena de hinos e cânticos. Ao intitular sua tradução Com Cristo Estou Contente, expressou não apenas o tema do hino, mas também a própria experiência espiritual de comunhão alegre com o Senhor. Por isso, vamos cantar 395 do cantor cristão. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno amor do Salvador, por desfrutar do seu perdão. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz,
com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Felicidade sem igual, ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que me dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Agora vocês vejam que estrago uma tradução ruim da Bíblia faz na cabeça das pessoas. Um estrago. Durante muito tempo, aquele texto de Filipenses 4, verso 13, foi traduzido assim: posso... Tudo errado. Aí, essa tradução horrível, ruim, errada, criou na cabeça das pessoas essa ideia de que em Cristo podemos todas as coisas. A gente se sente um super-homem saindo por aí, abrindo o mar vermelho, derrubando montanha e ressuscitando morto. Afinal, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tradução ruim, tradução errada, que ficou décadas correndo de Bíblia em Bíblia, bagunçando a cabeça dos crentes. O que você tem nesse texto é outra coisa completamente diferente, completamente diferente. Um versículo antes, Paulo está dizendo assim: olha, eu sei passar momentos de fartura, mas também sei passar momentos de escassez. Eu sei passar momentos em que tudo está bem, mas também sei atravessar momentos em que tudo está mal. Eu me contento com todas as situações quando eu estou em Cristo Jesus. Aí, Paulo está dizendo isso. Isso aí, Paulo está dizendo. Ele não está dizendo, posso todas as coisas, igual um Harry Potter da vida, que sai com a varinha de condão, mudando todas as realidades. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a vida tem situações que você precisa olhar para essa situação e dizer, não tem como mudar isso, mas eu vou atravessar isso, e isso não vai me tirar a alegria, porque em Cristo eu me contento em todas as situações. Ou eu continuo sentindo contentamento em todas as situações. Isso aí Paulo está dizendo naquele texto que a gente aprendeu uma tradução errada e daninha, para entendermos o que realmente Paulo está dizendo lá. Mas essa ideia de contentamento tem a ver com a ideia de alegria, da qual Paulo também fala em Gálatas, quando ele coloca a alegria como fruto do Espírito. Sermos alegres. Ou, nem me venha com essa história de que eu tenho alegria interior. Não, se tem alegria interior, ela tem que aparecer no exterior. Quando Paulo fala em Gálatas que a alegria é fruto do Espírito, ele está dizendo, não entendo o discípulo de Jesus que é mal-humorado.
Não entendo o discípulo de Jesus que quando chega num ambiente, em vez de produzir alegria, produz amargura. Eu não entendo o discípulo de Jesus que quando chega num lugar, em vez de tornar o lugar leve, torna o lugar pesado. Eu não entendo o discípulo de Jesus que no convívio da família, entristece todo mundo na família. Então, a alegria para Paulo, como fruto do Espírito e como produção do que a graça faz em nós, é essa alegria da presença alegre, da presença leve, do bom humor. Discípulo de Jesus é bem-humorado, sim, porque discípulo de Jesus é alegre. Discípulo de Jesus está contente em qualquer situação. Tem situação, sim, que nos preocupa, tem situação, sim, que nos tira o sono, tem situação, sim, que nos deixa ansiosos, tudo muito direito, tudo muito justo, porque faz parte da vida. Nós estamos nesse mundo e esse mundo é assim. Mas há uma diferença enorme entre eu carregar uma cruz e ainda aumentar o peso dessa cruz com meu mau humor, com minhas murmurações, com minhas reclamações, com minha presença pesada. Quando Paulo fala em alegria como fruto do Espírito, ele está falando de alegria. A mesma alegria que João, na primeira carta, vai dizer, quando ele está falando do que Cristo faz com a gente, ele diz, essa alegria compartilhamos com vocês. Alegria como contentamento em qualquer situação, essa alegria interior que nada mata. Que nada mata. Sabe aquela pessoa que está lá passando um monte de coisas, você vai visitar aquela pessoa e sai de lá mais confortado do que o conforto que você pensou que fosse levar para ela? Isso aí é a alegria que é fruto do Espírito. Isso aí é o contentamento que é fruto do Espírito. Isso aí é o que realmente a graça produz em nós. A graça produz em nós essa alegria que nos torna bem-humorados, alegres, e que podemos dizer, sei enfrentar momentos bons e sei enfrentar momentos ruins. Em ambos, Jesus me dá alegria. Em ambos, estou contente. E em ambos os momentos, a minha presença sempre será uma presença de alegria e jamais uma presença de amargura. Discípulo de Jesus, onde está, produz alegria, leva alegria, promove alegria. Quem promove amargura, quem promove ambiente pesado, quem promove dissoluções, quem promove desmanches, não é aquele que traz o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito da alegria, que Paulo experimentou e que nós também experimentamos na nossa experiência com a graça. O último hino, O Meu Coração Sofredor, HCC 463, Cantor Cristão 278, é um cântico de profundo caráter devocional e confessional, que dá voz à experiência do crente em meio à dor, à angústia e às lutas interiores, conduzindo a confiança plena em Deus. Dessa vez a gente vai cantar esse hino no final. O texto reflete a realidade do sofrimento humano, colocando diante do Senhor com humildade, fé e esperança, de consolo e restauração. Baseado sobre o versículo, mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e se encham de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. A letra foi escrita por Mary Servos, nascida em 1849, nos Estados Unidos. Passou toda a sua vida cuidando dos outros, primeiro da sua avó e depois da sua mãe, durante uma enfermidade prolongada. Por fim, cuidou do seu pai até ele morrer. Apesar disso, seus hinos expressavam louvor e segurança. Mary admirava muito a famosa poetisa cega, Fanny Crosby, que já mencionei. Em cada estrofe desse hino, ela nos motiva para sermos sempre alegres no Senhor. Então, depois de pensarmos em todos esses hinos, toda essa reflexão acerca da graça de Deus,
da graça de Jesus, movidos pelas letras desses hinos, esse último nos inspira a louvarmos ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 2, 24 e 25, diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, ovelhas errantes. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. A jornada cristã não é sobre não andar, mas sobre não andarmos mais desgarrados. Saímos da condição de ovelhas errantes, instáveis e sozinhos, para nos tornarmos ramos na videira, conectados e protegidos com Jesus, alimentados pela seiva da graça de Jesus, guiados pelo bom pastor. Como nos diz o hino, somos agora guiados pelos conselhos do Pai de amor. Os astros no céu, que a letra desse último hino diz, nos remetem ao Salmo 121, o Salmo do peregrino, o Salmo do viajante. O errante está exposto ao tempo, ao sol causticante do deserto, ao frio e aos perigos da noite. Porém, para aquele que está em Deus, os elementos externos não têm mais poder para desviar ou destruir a sua alma. O que acontece de dia e o que acontece de noite não vão te destruir, porque você está firme no caminho de Jesus, você foi salvo pela graça, e o guarda de Israel vai te guardar, vai te proteger de você mesmo, da atitude enganosa de quem quer parecer bom e da atitude maléfica, até mesmo daquele que diz que está fazendo bem. Por isso, podemos falar como o salmista no Salmo 34, verso 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quando as dificuldades vierem, as insolações da vida, as tempestades, o Senhor será aquele que te guarda, porque Ele não dorme e nem fica sonolento. Ao olharmos para essa jornada que é a vida, compreendemos que o fio condutor de cada passo nosso é e sempre será a graça de Deus. A graça é o que interrompe o ciclo do errante. Sozinhos somos apenas movimentos sem destino, um nada espiritual que se esforça muito para chegar a lugar nenhum. Mas a graça, ela não nos encontra no ponto de partida, nem no ponto de chegada, mas no meio do caminho, enquanto a vida está acontecendo, nós somos ovelhas desgarradas, mas agora nós temos a videira em nós. Somos unidos à videira verdadeira, não por mérito do ramo, mas por amor do agricultor. É essa graça que transforma o vaguear em peregrinar. Ela é o peso de glória que dá lastro ao nosso coração inconstante, impedindo que os ventos da vida nos levem como ondas do mar. Quando o sol castiga e a lua confunde, é a graça que atua como nosso guarda, protegendo-nos, inclusive, de nossa própria tendência de falhar. Por isso, o nosso louvor é contínuo, não porque somos bons, mas porque fomos encontrados. Não porque somos firmes, mas porque a graça é a nossa rocha. No fim das contas, a nossa maior certeza não repousa no que fazemos para Deus, mas no que a sua graça fez e faz em nós. Ela nos tirou da estrada da apneia e nos deu o fôlego da salvação. Deixamos de ser errantes para sermos herdeiros. Deixamos de ter nada para possuirmos tudo em Cristo. E assim, de fé em fé, caminhamos guiados por esse amor que nos resgata de nós mesmos todos os dias e nos conduz em segurança até o fim. E que Deus nos abençoe. Amém?
Vamos ficar em pé, vamos cantar esse último hino. Logo depois o coro estará cantando no final. Nós vamos cantar: o meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal nos chamou. Vamos cantar. O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Nos astros que brilham nos céus, da lua nubrando clarão, eu leio poemas de Deus que falam de amor e perdão. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Enquanto o coral já se arruma aqui à frente, eu quero orar com vocês. E logo depois que o coral terminar de cantar, nós saímos para as nossas classes de EBD. Comece o ano bem. Se você ainda não pertence a nenhuma classe da escola dominical, se matricule numa classe, frequente uma classe. É a nossa oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos, de juntos aprendermos com a palavra de Deus. Dá um abraço no irmão, no visitante que está ao seu lado, deseje um feliz domingo para ele. Hoje temos a nossa cantina funcionando, não se esqueça, almoço na nossa cantina. Douglas, muito obrigado pelas reflexões e muito obrigado a todos aqueles que cooperaram para o nosso culto acontecer, as tradutoras de Libras, som, imagem, músicos, diáconos, recepcionistas, pessoal do estacionamento e o coral. Muito obrigado a todos. A gente trabalhando juntos é que faz com que os nossos cultos aqui aconteçam. Vamos orar. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça, sempre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém, amém. Vamos nos assentar e ouvir o coral, depois saímos.